Meus amigos, o tema que iremos abordar a partir deste momento diz respeito às crises do dólar e da dívida global que ameaçam colocar em xeque o sistema capitalista mundial. A crise do dólar resulta da falta de confiança provocada pela ausência de lastro desta moeda, pelo declínio da economia norte-americana, pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos e também pelo uso político do dólar como arma utilizada para impor a vontade política do governo norte-americano, visando a manutenção da hegemonia dos Estados Unidos no plano mundial. A crise da dívida global, por sua vez, resulta do fato de o mundo apresentar um recorde de 250 trilhões de dólares em dívidas governamentais, corporativas e domésticas, quase 3 vezes o produto bruto mundial. Então, existem 2 aspectos que ameaçam colocar em xeque a economia mundial, o sistema capitalista mundial. Um é a crise do dólar, e nós vamos mostrar, inclusive com números e gráficos, que essa crise é real, é concreta e já vem de algum tempo. E também a crise da dívida global, que se acumula progressivamente a cada ano, e essa dívida ela é insustentável, é impagável. Todos aqueles que são devedores não terão condições de pagar essa dívida, conforme nós vamos demonstrar logo a seguir. Sobre a crise do dólar, é importante observar que o processo de desdolarização global segue avançando. Na medida que o dólar se enfraquece, muitos países estão tomando providência no sentido de se afastar do dólar. E esses países seguem avançando, com os bancos centrais se desfazendo do dólar e adquirindo ouro. A ação principal adotada por muitos países no comércio internacional, inclusive, é o de, ao invés de realizar transações com base no dólar, realizar nas suas próprias moedas. E para fazer frente ao colapso do dólar, que é um aspecto que está presente na perspectiva de muitos economistas, a solução que muitos países vêm adotando tem sido a de comprar dólar, ou comprar ouro, exatamente para fazer frente ao momento em que o dólar poderá virar pó. Então esse é o receio de muitos países em todo o mundo, muitos bancos centrais em todo o mundo, no sentido de se afastar do dólar. Países muito poderosos estão evitando o uso do dólar, como é o caso da China, da Rússia e a própria União Europeia, que são alguns dos principais responsáveis pelo processo de desdolarização da economia mundial. A compra de ouro pelos bancos centrais de vários países está ocorrendo especialmente naqueles que prevêem tensões geopolíticas com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Eles estão se refugiando no ouro como principal reserva de valor. A China vem vendendo títulos do governo dos Estados Unidos para adquirir ouro. Até mesmo pessoas físicas
em geral ricas, pessoas ricas também estão sendo aconselhadas pelo Goldman Sachs, que é uma grande instituição financeira internacional, estão sendo aconselhadas pelo Goldman Sachs no sentido de comprar ouro. A situação atual do dólar é insustentável. Esse é um fato que é praticamente um consenso na opinião de muitos economistas em todo o mundo. É importante observar que o dólar já domina o mundo durante quase um século. O sistema financeiro liderado pelo dólar norte-americano começa a apontar perda acelerada de confiança nessa moeda. Nós vamos mostrar uma figura que mostra que o dólar, que era responsável por 66% das reservas internacionais em 2014, vem caindo progressivamente. É importante observar que logo após a Segunda Guerra Mundial, o dólar representava 80% das reservas internacionais em todo o mundo. Em 2014, já representava 66% e vem caindo progressivamente, alcançando atualmente um valor correspondente a 61% das reservas internacionais. Quer dizer, os bancos centrais dos países do mundo têm reduzido a quantidade de dólares como reserva internacional, incorporando a essa reserva o ouro, sobretudo o ouro, e outras moedas fortes, como é o caso do euro. Aqui nós temos um exemplo da evolução das reservas internacionais de 2007 a 2019. Aqui vocês observam que aqui em 2014 correspondia a 66%. Observe que houve um crescimento até 2014 das reservas internacionais, principalmente a partir de 2013. A partir de 2013 houve uma subida da cotação, digamos assim, da participação do dólar como moeda de reserva em todo o mundo, mas de 2014 para cá ele vem caindo vertiginosamente. Então nós observamos, por exemplo, em 2020, que 61% representa 61% a participação do dólar como reserva internacional em todos os países do mundo. Então, o dólar está sofrendo uma perda progressiva ao longo do tempo. Quer dizer, há uma perda de confiança no dólar como moeda de reserva, exatamente pelas fragilidades da economia norte-americana e das perspectivas de colapso do dólar, provocado pelos fatores que há pouco citei. Entre eles, a própria dívida dos Estados Unidos, que é a maior do mundo. Em 2018, a parte do dólar das reservas internacionais havia caído para 61%, e ela se mantém em 61%. Provavelmente em 2021, essas reservas devem ter caído ainda mais. Este é o nível mínimo nos últimos 20 anos, demonstrando a falta de confiança no dólar. Esta perda de confiança resulta do fato de a atual crise econômica mundial mostrar que um sistema monetário como o atual, baseado em papel moeda, emitido livremente, como é o caso do dólar, que os Estados Unidos emitem dólar sem restrições, sem limites, vamos dizer assim. Então, nós vivemos em um sistema monetário como o atual, baseado em papel moeda emitido livremente e sem lastro.
pelo governo dos Estados Unidos. Isso é algo inerentemente instável. Cujas inevitáveis consequências desse processo são o crescimento econômico artificial, que nós observamos em todo o mundo, a euforia em determinados momentos e a realização de maus investimentos que tal crescimento gera, e finalmente as depressões. Então nós estamos caminhando, sem sombra de dúvidas, para uma depressão econômica de graves proporções nos anos futuros. Ressalte-se que desde que os Estados Unidos abandonaram completamente o padrão ouro em agosto de 1971, porque até 1971 a moeda norte-americana era regulada pelo ouro. Havia uma relação entre o valor do dólar e a quantidade de ouro correspondente. Então, até 1971, havia um padrão ouro regulando a moeda norte-americana. A partir desta época, houve um abandono por parte do governo norte-americano durante o governo Nixon, quando passaram a estabelecer o sistema de papel-moeda flutuantes, que inclusive existe hoje, e o Brasil, por exemplo, aderiu a esse modelo de moeda flutuante. E esse modelo, sistema de papel-moeda flutuante, foi adotado a partir de 1973. A partir desse período, os Estados Unidos e o mundo sofreram o mais intenso, o mais constante e o mais prolongado período inflacionário da história mundial. Graças exatamente a esta facilidade que os Estados Unidos adquiriram de emitir moeda sem lastro e sem limites. Está ficando claro que o mundo não mais admite as crises geradas por essa inflação sem precedentes e sem obstáculos, que foi trazida pelo sistema de moedas flutuantes entre si, implantadas desde 1973. Olhando para o futuro, o diagnóstico que se pode fazer para o dólar e para o sistema monetário internacional é de fato sombrio. O sistema monetário internacional está se alternando continuamente entre taxas de câmbio fixas e flutuantes, sendo que cada sistema seguirá enfrentando problemas insolúveis e funcionando insatisfatoriamente, até chegar à desintegração final. Esta é a opinião de muitos economistas a respeito desse sistema monetário que alterna entre câmbio fixo e câmbio flutuante. E estimulando essa desintegração, haverá inevitavelmente a inflação da oferta de dólares. Os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Então, o cenário para o futuro com relação à moeda norte-americana e ao sistema financeiro internacional é catastrófico. Nos últimos anos, vários países têm buscado ativamente oportunidades de criar uma moeda de reserva e abandonar o dólar. O comércio de petróleo entre a Rússia e a China, por exemplo, já é realizado sem a participação do dólar. E estes países começaram a comprar mais ouro para se prepararem para o colapso da moeda norte-americana. Nós temos aqui uma figura que mostra a cotação do ouro no mercado mundial. Vocês observam que o ouro que se mantinha estável, o preço dele até 2005, aqui no gráfico, até 2005, a cotação do ouro no mercado mundial era estável.
A partir de 2005 houve uma subida significativa. E isso tem muito a ver com a perda de confiança no dólar durante esse período. A partir da medida em que o dólar perde confiança, a cotação do ouro sobe. Outro aspecto que foi a partir deste momento que muitos países resolveram adquirir o ouro e utilizá-lo como reserva de seus países, reserva internacional em seus países. Esta cotação do ouro atingiu esse pico exatamente em 2012, atingiu esse pico aqui em 2012. Depois houve uma queda durante esse período, de 2012 até 2015, mas a partir de 2015 passou a haver uma subida. E essa subida tem muito a ver com a crise que afeta a moeda norte-americana. Essa variação do ouro tem muito a ver com a crise do dólar. Na medida em que o dólar perde confiança, muitos países passam a adquirir ouro, a comprar ouro. E na medida que ocorre a compra do ouro, a procura pelo ouro, o preço do ouro sobe, baseado na lei da oferta e da procura. Então isso aqui é um indicador, essa subida aqui é um indicador de que a procura do ouro empurrou o preço do ouro para cima. E aqui também é outro indicador da subida do preço do ouro. Então este quadro é um quadro que se manifesta e está ocorrendo exatamente por conta da perda de confiança do dólar como moeda de reserva do mundial. Além de haver aumento da demanda do ouro para substituir o dólar, e isso explica a subida do preço do ouro como reserva internacional, há a tendência de abandonar o dólar, como indica claramente a diversidade de moedas mundiais capazes de substituí-lo, como por exemplo o euro e o yuan chinês. O abandono do dólar como moeda de reserva mundial é impulsionado também pela possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos. Então, o abandono do dólar resulta, de um lado, do fato de ser uma moeda sem lastro. Mas existe um outro fator que contribui para a perda de confiança no dólar, que é a possibilidade de explosão da bolha da dívida pública dos Estados Unidos, que corresponde a 23 trilhões de dólares, valor superior ao produto interno bruto do país, um recorde histórico que poderá atingir 140% do PIB até 2024. Com a propagação da pandemia do novo coronavírus, a dívida pública dos Estados Unidos deverá crescer ainda mais. E isso se aplica a todos os países do mundo, inclusive o Brasil. A dívida pública está se aproximando dos 100% do PIB no Brasil. A previsão do Departamento de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos era de que o déficit fiscal deste ano seria de 897 bilhões. E em 2022, excederia a marca do trilhão de dólares. Estes números serão ultrapassados em consequência da pandemia do novo coronavírus. Especialistas especulam que, caso essa situação se agrave, o país dos Estados Unidos enfrentará uma crise em grande escala comparável à Grande Depressão dos anos de 1930. Caso a economia global não seja capaz de digerir essa enorme dívida,
A crise subsequente levará o mundo à depressão econômica, à pobreza extrema em massa, instabilidade geopolítica, agitação política e guerras. Isso aconteceu depois da depressão de 1873, quando após essa depressão ocorreu a Primeira Guerra Mundial, e também da depressão de 1929, que a partir dessa depressão ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, se a história se repetir e ocorrer uma nova depressão, então estaremos também diante da possibilidade de um conflito mundial de graves proporções. A dívida pública dos Estados Unidos chegou a 23 trilhões de dólares, mais do que o seu próprio PIB, como já afirmei anteriormente. A dívida corporativa, ou seja, das empresas norte-americanas, total, corresponde a 15,5 trilhões. Então temos uma dívida pública de 23 trilhões, mais 15 trilhões da dívida das empresas, dívida corporativa, que corresponde a 74% do PIB dos Estados Unidos. Os consumidores, ou seja, as famílias, devem outros 14 trilhões. E os governos estaduais e municipais estão quase quebrados nos Estados Unidos. A dívida corporativa aumentou 52% desde 2008, quando ocorreu a grande recessão de 2008. E essa bolha está crescendo continuamente. Como toda essa monstruosa dívida será paga? A resposta é não será paga. Essa é uma dívida impagável. Esse total de dívida acumulada, tanto pelo governo norte-americano, quanto pelas empresas, quanto pelas famílias. Por sua vez, a dívida global da China alcançou 285% do seu produto interno bruto. Inclusive, é um valor extremamente elevado para a China. Isso em 2020. Esta dívida está se aproximando de 310% do PIB em 2021. Um dos mais altos níveis de endividamento entre as economias emergentes, que é uma taxa insustentável para a sua economia, para a economia chinesa. Diante desses fatos, desses números, pode-se afirmar que Estados Unidos e China são os principais motores para o aumento do endividamento público. A dívida global em todo o planeta corresponde a 270 trilhões de dólares, computando as dívidas dos governos, das empresas e das famílias, ou seja, a dívida doméstica. Isso corresponde a quase 3 vezes o produto bruto global. Quer dizer, uma dívida representa 3 vezes o tamanho da riqueza produzida em todo o mundo. E aqui nós temos um gráfico, uma figura que mostra a dívida global de 2013 a 2020. Aqui nós temos a dívida representada aqui em azul, e aqui em vermelho é uma percentagem do PIB. Então dá para perceber que a dívida ela é crescente, alcançando 275 trilhões de dólares. Na realidade não é 270 trilhões de dólares, é 275, esse número que está aqui. E ela apresenta, em termos de percentagem, representa 365% do produto bruto mundial. Ou seja, mais de 3 vezes o produto bruto mundial.
Trata-se de um endividamento insustentável e de difícil solução. Depois nós vamos mostrar quais seriam as soluções que deveriam ser adotadas para superar esse tipo de problema. Nós temos aqui um outro gráfico que mostra a participação dos países na dívida global. Esse gráfico aqui. Dá para perceber que, por exemplo, os Estados Unidos é o maior devedor do mundo. Responde por 24% de toda a dívida global. Nós temos também a China, que é o segundo maior devedor do mundo, com 15,4%. O Brasil, que está aqui indicado, responde por 2,6% da dívida global. Então, o mundo, Estados Unidos e China, são os maiores devedores do mundo. E a soma da dívida desses dois países corresponde a 40% de toda a dívida do global. E o que é interessante é que são os dois países que se digladiam pela hegemonia como potência em todo o mundo. E são duas potências com pés de barro, vamos dizer assim, simplesmente por conta dessa dívida essa que é impagável. Aqui nós temos uma outra figura, que mostra a distribuição da dívida global pelos governos, pelas empresas, pelas famílias e pelo setor financeiro. Então, por exemplo, aqui em vermelho, nós temos a dívida do setor financeiro. O setor financeiro também deve. Aqui em azul, nós temos a dívida do governo. E é interessante que todas essas dívidas, elas são crescentes. Em amarelo, nós temos as empresas não financeiras. Por exemplo, indústria, comércio, etc. E é crescente a dívida. E aqui, em verde, nós temos a dívida das famílias. E esses dados são dados de 2003 a 2018. Quer dizer, um fato indiscutível é que a dívida é crescente. E é uma situação que essa dívida ela não pode continuar para sempre. Não há como sustentar uma economia baseada numa dívida de trilhões de dólares. Portanto, meus amigos, pelo que nós acabamos de expor, podemos afirmar que o mundo caminha para uma crise mais grave do que a registrada em 2008, com magnitude semelhante ou pior do que a de 1929. Que a crise de 1929 provocou uma debacle econômica generalizada em todo o mundo. Em crises anteriores, o sistema monetário internacional permaneceu funcionando ancorado monetariamente no dólar. A posição hegemônica do dólar como reserva mundial se manteve e os Estados Unidos continuaram financiando mega bolhas de consumo interno, de compras internacionais do Japão, da União Europeia, da China, mesmo na condição de maior devedor mundial e sofrendo uma queda vertiginosa de sua poupança interna. Já a crise atual da economia mundial é um indicador de que toda essa dinâmica está chegando ao fim, pelas razões que vamos expor agora. Primeiro, é que as economias do G7 e credoras dos Estados Unidos, todas elas são credoras dos Estados Unidos, poderão deixar de financiar o déficit público norte-americano.
poderão deixar, portanto, de sustentar sua economia e seu consumismo para segurar o dólar. Então, esta é uma possibilidade que existe concretamente. Segundo, a economia mundial poderá não sustentar seu consumidor de última instância, os Estados Unidos, gravemente enfermo, com sua economia desacelerando. E este é um outro fato também importante a destacar. Terceiro ponto é o seguinte, é que pesados pacotes de resgate na Europa e nos Estados Unidos implicam a maior carga tributária em uma economia mundial que está entrando sincronicamente em longa recessão com desemprego em massa. Então é praticamente impossível haver pacote de resgate tanto na Europa quanto nos Estados Unidos por parte do governo, porque isso implicaria um aumento da carga tributária que seria insuportável. Numa situação de recessão como a que nós estamos enfrentando no momento, agravada pela pandemia do novo coronavírus. E, além disso, pelo desemprego em massa, que atinge todos os países do mundo. Até onde irá a tolerância da população? Essa é uma pergunta que se faz. Até onde irá a tolerância da população, sempre espoliada, e dos trabalhadores, quando tomarem plena consciência de que o Estado, ou seja, os governos, sempre têm trilhões de dólares para salvar os bancos, mas não tem dinheiro para salvar as escolas, a saúde pública, sobretudo nesse momento de pandemia do coronavírus, o planeta, da devastação ambiental, a vida e os trabalhadores aposentados e suas famílias. Em todo o mundo, os governos têm pouca margem de manobra fiscal. Esse é um fato indiscutível, devido à situação atual da dívida pública. Isso se aplica a todos os países do mundo, sem exceção, inclusive até a própria China, que é colocada assim como um exemplo, né, de país que consegue enfrentar as crises vitoriosamente. Mas a própria China também, devido à sua dívida pública, ela tem também pequena margem de manobra, pouca margem de manobra. Além disso, do ponto de vista monetário, os bancos centrais iniciaram o caminho do endurecimento. Devido à ausência desses estabilizadores tradicionais, como, por exemplo, o aumento dos gastos públicos, inclusive em todo o mundo, até dentro da visão neoliberal de redução do tamanho do Estado, existe uma tendência de redução dos gastos públicos e não aumento dos gastos públicos. É sempre momentos de crises como essas, de depressão, de recessão profunda que nós estamos enfrentando, os governos aumentam o gasto público, exatamente para compensar a queda na demanda, no consumo, vamos dizer assim, das famílias, e no investimento, por exemplo, por parte das empresas. Então, a queda no consumo e do investimento obrigaria os governos a aumentar o gasto público para compensar essa perda e, com isso, manter o emprego. Seria a forma mágica para poder evitar o desemprego em massa, como se registra no momento. Mas o modelo neoliberal defende a tese ao contrário, que deve haver redução do tamanho do Estado e, por consequência, redução do gasto público. Outro ponto também que é complicado nesse momento atual, como sobretudo nesse momento de pandemia, é a redução de impostos. Pelos contrários, os governos estão aumentando impostos, inclusive no Brasil. E, além disso, a baixa de juros. De modo geral, para enfrentar uma crise dessa magnitude, a política estabilizadora normalmente adotadas pelos governos
sempre foram aumento do gasto público, redução de impostos e baixa redução da taxa de juros. O que está acontecendo em todos os países do mundo é redução do gasto público, aumento de imposto e, em alguns casos, em alguns países, até aumento da taxa de juros para combater a inflação, que em alguns países tem sido galopante. Devido à ausência desses estabilizadores, que há pouco falei, a recessão em curso na maioria dos países endividados tende a se agravar ainda mais do que em ocasiões anteriores. Há vários sinais apontando para uma recessão econômica prolongada, sobretudo com a propagação da pandemia do novo coronavírus. Os juros estão em nível mínimo. Em muitos países estão em nível mínimo, então não dá mais para baixar além desse nível mínimo. As bolsas de valores estão a perder valor e a incerteza é extremamente elevada. Os investidores refugiaram-se na dívida, ou seja, passaram a adquirir títulos públicos, porque a perspectiva é de que, adquirindo o título público, teria maior garantia de recebimento do pagamento. O que é falso, porque uma situação catastrófica, provavelmente os governos não vão pagar a nenhum dos seus credores. Os mercados financeiros mundiais estão a prever aquilo que parece ser o Armagedon da recessão global. Diante do gigantesco problema da crise do dólar, que afeta todos os países do mundo, quais seriam as soluções para a crise do dólar? As soluções seriam as seguintes. Primeiro, substituir o dólar por uma moeda mundial, que seria os direitos especiais de SAC, que é uma moeda criada pelo Fundo Monetário Internacional, usada para pagamento entre os países. Segunda solução seria substituir o dólar pelo padrão ouro. Muitos países já estão adotando esse procedimento. E terceiro, substituir o dólar pelo yuan chinês como moeda digital. Diante da perspectiva do colapso do dólar e da ausência de uma moeda mundial, como o direito especial de saque, muitos países estão aderindo à compra do ouro. É este o direcionamento que está sendo adotado por muitos países. O que se pode fazer para reduzir o nível da dívida global? Uma alternativa seria a geração de um crescimento econômico maior nos países, que é difícil de implementação em um ambiente de recessão global e de pandemia do novo coronavírus. Eu diria o seguinte, é difícil de implementação em um ambiente em que o modelo neoliberal, que reage a soluções keynesianas de retomada do crescimento, compromete essa adoção dessa política, a possibilidade dos países voltarem a crescer, a presença do modelo neoliberal. E segundo, a pandemia do novo coronavírus, que agrava ainda mais o processo recessivo. O crescimento econômico seria a principal estratégia para enfrentar a dívida. Mas há um impedimento porque a filosofia, em praticamente todos os países do mundo, é a da adoção do modelo neoliberal, que adota medidas restritivas à elevação do gasto público, à redução das taxas de juros para incentivar o investimento privado, entre outras medidas que possam vir a ser adotadas nessa direção. A melhoria da atividade econômica deveria acontecer com o papel proativo do governo na realização de investimentos, sobretudo de infraestrutura em cada um dos países endividados, que é bastante difícil de ocorrer nas condições atuais, não só por conta da pandemia do novo coronavírus, mas pelo fato de os governos privilegiarem a adoção do modelo neoliberal
que se posiciona contra essa medida. É o caso, por exemplo, do Brasil, que desde que Michel Temer e Jair Bolsonaro assumiram o governo, o país simplesmente estagnou, porque o Estado deixou de exercer um papel ativo no processo de desenvolvimento da economia nacional. E então esta medida do governo exercer papel proativo é praticamente impossível nas condições atuais. Outra receita básica é o governo não gastar mais do que arrecada de impostos, que é difícil de ocorrer nas condições atuais de pandemia do novo coronavírus. O governo é obrigado a gastar além do que precisa e arrecada menos, simplesmente porque a atividade econômica não contribui para o aumento da arrecadação. Os governos, as famílias, as empresas teriam que deixar de gastar além de suas possibilidades. O equilíbrio orçamentário é considerado crucial para não aumentar a dívida. Difícil de acontecer nas condições atuais, conforme já lhes falei. Se os governos reduzissem seus gastos, haveria uma necessidade menor de emitir nova dívida. O que acontece hoje é que, na medida em que o déficit do governo aumenta, o governo, para cobrir esse rombo, emite títulos da dívida pública que são adquiridos, sobretudo pelo sistema financeiro, e que, com esses recursos, o governo consegue cobrir os rombos no orçamento. Mas essa situação ela é insustentável, não dá para mantê-la para todo sempre. É muito difícil pôr em prática esse tipo de solução para o problema da dívida diante das demandas sociais das populações e o impacto provocado pela pandemia do novo coronavírus. Outra medida importante para reduzir o montante da dívida seria gerando inflação. A maioria dos empréstimos seria feita em termos nominais. Portanto, o aumento dos preços ajudaria a reduzir o endividamento. Neste caso, porém, há vários problemas. Uma escalada desenfreada dos preços pode forçar aumento nas taxas de juros, mais rápido do que o desejável. E, finalmente, não serve qualquer aumento de preços. Uma inflação maior só seria útil se resultasse de um aumento dos salários, que é difícil de acontecer, sobretudo nas condições atuais. Se fosse assim, haveria maior demanda e cresceria tanto o PIB nominal como a arrecadação fiscal. Então, poderia haver um aumento da demanda por conta da geração de inflação, conforme eu acabei de explicar, e com isso cresceria o PIB nominal e, consequentemente, a arrecadação fiscal do governo. O governo conseguiria reduzir o tamanho da sua dívida de forma artificial, vamos dizer assim, adotando essas medidas que há pouco falei. Todas as soluções que há pouco apontamos para a solução da crise da dívida global são paliativas. As verdadeiras soluções para os problemas relacionados com a dívida global consistem basicamente em, primeiro, cancelar boa parte da dívida soberana, considerada ilegítima, que boa parte dessa dívida dos governos, que nós chamamos de dívida soberana, elas são ilegítimas, são consideradas, boa parte delas é ilegítima. Assim como de boa parte da dívida das famílias, a dívida doméstica. Queria cancelar a dívida das famílias e parte da dívida do governo. Segundo, estabelecer um sistema financeiro internacional estável, não subordinado ao capital financeiro, que é o que acontece no momento. Terceiro, adotar uma moeda mundial para substituir o dólar como moeda de reserva global e para estabilizar o sistema financeiro internacional. Seria importante adotar o direito especial de saque, a moeda
sugerida pelo Fundo Monetário Internacional. Quarto, adotar uma taxação correta para a renda das finanças e do capital. É preciso taxar o capital em todos os países, ou seja, as grandes fortunas precisam ser taxadas para que os governos possam arrecadar mais recursos para poder fazer frente às suas necessidades. Quinto, restabelecer um verdadeiro controle público do sistema de crédito, que na prática não existe, que na realidade realiza o controle de crédito é o sistema financeiro, que é privado fundamentalmente. Em escala internacional, o controle é do capital financeiro internacional. Sexto, efetuar controle restrito dos fluxos de capital. É preciso exercer o controle da entrada e saída de capitais do país, dos diversos países. Sétimo, lutar contra os paraísos fiscais, que é sempre um espaço onde o capital financeiro se utiliza para oferir lucros astronômicos. E oitavo, constituir um governo mundial. Esse é um dado importante, a fim de que esse governo mundial reordene o sistema econômico mundial e, com isso, assegure a estabilidade da economia mundial. Portanto, meus amigos, estas são as soluções que entendemos como necessárias para fazer a crise do dólar, fazer frente à crise do dólar e da dívida global, que ameaçam a economia mundial e, consequentemente, as condições sociais da maioria da população do planeta. É da maior importância que essas medidas sejam adotadas o quanto antes, porque a qualquer momento no futuro, e pode ser o futuro próximo, e não necessariamente o futuro a longo prazo, pode estourar a bolha da dívida mundial e, com isso, levar toda a economia mundial à bancarrota e a uma crise social de gigantescas proporções que precisamos evitá-la a qualquer custo. Estas são, portanto, meus amigos, as observações que fazemos a respeito dessas graves crises que ameaçam a economia e a sociedade em todo o mundo. Finalizo deixando para todo meu abraço fraternal.